Vamos ao segundo episódio do Conexões Empreendedoras. Sejam muito bem-vindos, time. Hoje eu tô com uma convidada incrível. Não só porque é uma empresária brilhante, mas é uma mulher que eu admiro, uma mãe exemplar. E é com muita gratidão que eu apresento a vocês aqui a Michele. Mas antes dela falar sobre ela e se apresentar, eu quero que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque esse canal aqui ele foi criado com o propósito de inspirar você aí, empresário, empreendedor, mesmo você que esteja começando com histórias de sucesso. Então se inscreva, já dá o seu like, eu tenho certeza que até o final desse podcast você vai se inspirar aí a rumo aos seus objetivos. Então vamos lá, aqui eu estou com a Michele. Michele, muito obrigada por você ter aceitado o convite. A Michele é fundadora, sócia da rede de franquias Festa Escova. Muito obrigada, Michele. Ah, é uma honra estar aqui, Bruna, que delícia. Eu brinco que eu falei porque eu tô virando a rainha do podcast, tanto que eu gosto, né, dessa ferramenta, porque a gente tem a oportunidade de contribuir na vida das pessoas através da nossa história. E eu falo que cada história é única, né? Quando a gente senta do lado de uma pessoa e você começa a escutar, a pessoa fala assim: "Ah, não, minha história não tem graça". E aí você começa a ver os movimentos da história e o quanto isso te inspira. Então eu tenho gostado demais de estar nesse movimento e estar hoje nessa mesa com você, para mim é uma honra. Nossa, a honra é toda nossa, porque eu até quero deixar esse espaço para você contar para nós, né? A Festa Escova já é um estouro aí, nível É. Brasil. Quando a gente fala de Festa Escova, todo mundo sabe, né? Quem é. E é uma marca muito recente, muito nova, né? Apesar de Isso. todo o sucesso, hoje vocês são 170 franquias, é isso? Isso, 190. Olha Então só. eu vou começar me apresentando, né, Sim. meu nome é Michele Wade, tenho 45 anos, sou esposa do Aurélio. Eu falo, depois vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, eu falo que o Aurélio é o homem que me quis quando eu não servia para ele. Então ele é um homem de muito valor e o quanto eu amo, Uau. sou apaixonada. Sou mãe da princesa Manuela, que é uma criança especial e que é uma criança que super me ensina. E sou sócia fundadora da Festa Escova, com 4 anos, já somos 190 lojas, Uau. já temos aí 120 implantadas no Brasil e mais de 1.700 colaboradores. Uau. Uau, Michele. E poder falar um pouquinho da minha história, tá aqui com vocês, né. Linkado aí, né, ao empreendedorismo, eu falo, Bruna, que quando a gente vai conversar, 90% dos empreendedores, eles sempre têm uma dor antes de ter o sucesso. Então aquelas pessoas que falam assim: "Cara, eu abro um negócio, não dá certo, eu abro outro, não dá certo". Grandes, empresários, profissionais, também começaram os seus negócios e não deram certo no primeiro momento. Qual é o grande ponto disso tudo? A pessoa não desistir. E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história, porque está linkado um pouco a você ter equilíbrio, né? Você tá conectada com Deus. Eu falo que eu sou Sim. apaixonada por Jesus, que vocês vão saber um pouquinho também da minha história. Mas de empreendedorismo eu começo falando da dor do desemprego. Porque eu falo o seguinte: só sabe a dor do desemprego quem ficou desempregado numa segunda-feira, né. E quando foi em 2000 e mais ou menos 2009, por aí 2008, eu fiquei desempregada por 9 meses. Eu falo que foi uma gestação aí, 9 meses. E foi tão interessante, porque foi um momento que eu tentei me recolocar e eu tinha boas qualificações, né, mas as portas estavam fechadas. Eu cheguei a oferecer para trabalhar de graça para um empresário e ele mesmo assim não me contratou. E desde então, desse dia, eu comecei a orar a Deus, né, e buscar um pouquinho desse entendimento espiritual, porque eu creio que Deus faz tudo certo e no tempo certo. Então eu falei para Deus, falei: "Deus, eu vou tirar esse tempo, né, não vou deixar de buscar o trabalho, mas vai ser um tempo que eu também vou me aprofundar no Senhor". E eu comecei a ler a palavra, a ler a Bíblia, aquilo foi me alimentando, aquilo foi me amadurecendo. E hoje ele me trouxe algumas bases, algumas premissas que eu uso para a minha caminhada, né, de todos os desafios que a gente passa e do sucesso, que é a gente aprender a ter equilíbrio, desfrutar e ter leveza.
São premissas que eu uso hoje para minha caminhada. Sensacional. E essa é uma das perguntas que eu tenho pra você, porque eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo, né, como que você concilia, porque é um desafio, porque eu também vivo, né, isso, conciliar a maternidade, a vida conjugal, cuidar do marido, da casa, ser uma empresária, como que você lida, né? Você trouxe que traz essa leveza, mas de forma prática, o que que você poderia dar de conselho para essas mulheres que estão nessa busca ou que querem, né, aprender a conciliar? Então, nesse momento que eu senti a dor do desemprego, eu comecei a entender, de fato, o equilíbrio, que nem tudo é ruim para sempre e nem tudo é bom para sempre. Então, eu comecei a trabalhar a minha vida como uma roda gigante. E eu ficava pensando assim: hoje eu estou aqui embaixo, eu estou num momento extremamente ruim e desafiador. O que que eu vou fazer para subir essa roda? A primeira coisa que eu tinha que cuidar, e cuido, é do meu emocional. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente, ligada ao emocional, das minhas percepções físicas. Quando eu percebo que eu tô cansada, eu paro. Eu amo a minha rotina, eu descobri dentro da minha rotina coisas simples, porque às vezes a gente acha assim: "Ah, para eu descansar, para eu estar bem, eu preciso de ir para uma praia". Praia é maravilhoso, mas no seu dia a dia não dá, Goiânia não tem praia. Então eu descobri nos prazeres pequenos, exemplo, eu paro para tomar um café sozinha ou com uma amiga, mas eu faço questão de parar, de respirar. É aquele momento que eu mexo ali nas minhas redes sociais, que eu gosto também de ter o meu momento. Então eu fui buscando coisas que me desse esse equilíbrio. E é óbvio, né, em determinado momento da vida, exemplo, como empresária, vou contar um pouquinho desse momento, eu também tive que ajudar a procurar ajuda médica, né. Então, assim, eu falo que os psicólogos, os psiquiatras hoje são uma bênção na nossa vida. Eu sou cristã e mesmo assim eu faço isso, porque às vezes as pessoas têm preconceito, né, Sim. mas quando você acha um profissional que conecta com você, isso é maravilhoso. Então eu busco sempre estar no eixo. E outra coisa, eu busco sempre ter leveza. Exemplo, estava contando um episódio para uma amiga minha essa semana, né? Eu viajei semana passada e fui para um curso em São Paulo e fiquei uma semana fora. E aí o meu marido ficou incumbido de levar minha filha para a escola. E ele levou. Aí um dia eu chamei ele estava levando, e ele falou assim: na hora que eu chegar na escola, eu te chamo. Eu falei: "Eita, tem boi na linha, né?" Eu falei: "Isso aí tá errado", porque ele sempre abre a câmera. Aham. Aí a hora que passou um pouquinho, a professora que cuida dela lá na escola, me mandou uma mensagem: "Michele, quem cuidou da Manuela hoje, né?" Gente, ela estava toda descabelada, chegou na escola sem pasta, e ela falou: "Olha, ela veio sem pasta e tal". Aí eu peguei, liguei pro meu marido, eu falei: "Ai, não, eu não achei a pasta e não sei o quê, e não sei o quê". Aí eu desliguei, respirei, falei assim: "Bom, eu sou muito grata, porque eu tô aqui em São Paulo. Só de eu estar aqui, ele me liberou, porque eu e meu marido somos muito, a gente tem muita cumplicidade. Então ele me permitiu ir para São Paulo. Olha que bênção, né? Então Olha eu só. fiquei uma semana lá, desfrutando de conhecimento e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, esse papel é meu, não é dele, né? Como esposa. E aí o que que eu fiz? A professora, eu pedi ela para arrumar a Manuela arrumou o cabelinho dela. Eu pedi a minha funcionária da casa para pegar um Uber, pedi o Uber para ela, ela levou a pasta na escola e ficou tudo bem. E E resolveu, sem resolveu. conflito, sem desgaste. Exatamente. Isso para mim é estar racionalmente e ter leveza. Mas para isso, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então eu comecei a usar também a metodologia que eu falo que é a do avião. Né, que você para você ajudar o outro em qualquer necessidade no avião, você tem que colocar primeiro a máscara em você. Exemplo, você perguntou de um exemplo simples, prático. Quando eu me tornei mãe da Manuela, eu tinha um pouco de dificuldade, assim, eu chegava para dar o almoço. Aí, eu ficava querendo que ela comesse rápido, porque eu também estava com fome. Gente, e vou te contar agora, a fome é algo que me tira do eixo. E Duas. aí, eu falava assim: "Não, mas ela tem que comer, porque ela também tá com fome". Mas aí eu aprendi o seguinte, um dia eu cheguei em casa e falei: "Eu vou comer primeiro". E eu comi primeiro, fiquei conversando com ela e tal, e comi, almocei. E aí eu fui dar o almoço pra ela. Ô Bruna, eu poderia ter ficado 2 horas com ela almoçando sem problema nenhum. Olha Eu só. percebi que eu estar bem, eu ter comido, foi muito mais prazeroso para ela, porque eu não fiquei falando para ela andar logo. A comida foi no tempo dela e foi super divertido. Então eu percebi que não tem problema nenhum eu almoçar primeiro.
porque isso deu uma qualidade melhor para ela. Então eu comecei a usar isso. E eu não vejo. Antes eu via isso como um egoísmo. Eu falava assim, ai, mas minha filha está com fome. Mas quando você não vê isso como um egoísmo, você vê que você pode proporcionar algo melhor para o outro, é quando você está bem. Então são coisas que a gente vai descobrindo no nosso dia a dia, e cada um tem o seu momento, né? Que vai fazendo a sua vida se tornar mais leve. Um olhar, né? Eu falo Exato. muito de visão, né? Qual a visão? Né, eu estava conversando aqui com o rapaz do som sobre visão, que tem um pastor que ele faz pregações maravilhosas, né? E ele prega sobre conflitos, coisas pesadas da Bíblia, mas ele sempre traz um olhar bom de Deus. Então é isso, qual olhar que você está dando? Do copo meio cheio ou copo meio vazio? Né? Sensacional. Ponto Então de eu vou vista. bem dessa premissa da minha vida. Tá aí, já liberou muita coisa preciosa aqui, Michele. E dois pontos que eu quero destacar que você trouxe, assim, que eu compartilho da mesma visão. E não só compartilho, como eu vejo que está presente na vida de outros empreendedores e pessoas de sucesso, que é justamente essa priorização, nessa atenção para as emoções. Porque é isso que você trouxe. Se você não está bem, como é que você vai entregar o seu melhor? Seja para sua filha, Exatamente. pelos seus colaboradores, né? Eu costumo dizer, é como uma locomotiva mesmo, né? E você tem que estar bem para estar guiando essas pessoas e o tempo todo nós estamos influenciando. Então, assim, sensacional. E ao mesmo tempo você traz, e eu acho isso muito importante, para desmistificar, porque, especialmente hoje na era digital, se fala muito sobre trabalhar 24/7, fazer acontecer e descansa para os fracos. Tem, né, tem essa onda Tem, ainda. tem, E muito forte. muito forte. E você vindo aqui com todo esse sucesso, trazendo pra gente, não é assim. Você tem seu momento que você vai lá tomar seu café, Tenho. sentiu cansaço, hora de descansar, Tenho. Eu vou falar uma coisa aqui que vai dar conflito, tá? Mas tá tudo solta, tá tudo certo, né? certo. Eu tenho uma premissa que eu aprendi na minha vida. Deixe para amanhã o que você tem que fazer amanhã. Sensacional. Por que que a gente, Bruna, Essa é a boa. gente tem que trazer para hoje o que eu tenho que fazer amanhã? Por isso que a pessoa, ela, ela chega no final do dia, ela tá exausta, porque ela fala assim: deixa eu antecipar o trabalho de amanhã. Mas aí sabe o que que acontece amanhã? Ela tem muito mais trabalho. É igual quem a mulher que decide ficar em casa e cuidar dos filhos. O trabalho é infinito. Ela arruma a casa hoje, deixa com excelência. Amanhã ela fala assim: "Não, deixa eu fazer isso hoje", que ela tinha que fazer amanhã. "Deixa eu fazer hoje". Amanhã ela vai ter que fazer de novo, porque o trabalho ele é cíclico. Então, se você puxa o que é de amanhã para hoje, você gera fardo, cansaço. Então, ter uma agenda previsível, é lógico que às vezes vai acontecer alguma coisa no meio do dia que foge à sua agenda e é super normal. Mas se você tiver previsibilidade de agenda, você vai ter um dia controlado. Você vai ter um dia que você sabe fazer isso, isso, isso. A Márcia, minha sócia, ela fala muito. Desde que ela aprendeu isso, ela ensina para nós e eu aprendi com ela que a nossa cabeça, ela tem caixinhas. E se você usa metade da sua cabeça como agenda, você deixa de usar parte do seu cérebro para coisas produtivas, porque a Sensacional. sua agenda está na sua cabeça. Então, quando você transfere a sua agenda para um papel ou para o Google Agenda, seja como for, né, você libera a sua mente para ela ser mais criativa, para ela tomar decisões mais racionais e mais assertivas. Então, nós precisamos usar as ferramentas para mudar essa nossa situação. Então, quando uma pessoa fala assim para mim: "Ah, eu trabalho 7 por 7, 24 horas por dia, não tenho tempo para nada", me perdoa, eu sei que a pessoa está trabalhando muito, muito dedicada, mas eu viro para ela e falo assim: "Cara, você é muito desorganizado". Muito, porque a vida não foi feita para isso. Nós temos 24 horas e ela subdivide em 8 horas. Então seria aí, né, 8 de descanso, 8 de lazer e 8 de trabalho, né? O que que você está fazendo que você não está conseguindo equilibrar, É isso né? aí, vocês pegaram, né, time? Se até hoje vocês não utilizavam a agenda, é hora de utilizar. Exatamente. E aí, e é engraçado, isso você vai aprendendo, né? Eu tive uma pessoa maravilhosa que trabalhou comigo no momento, quando eu trabalhei já no Unibanco, na época era Unibanco ainda.
E eu percebia que vários funcionários ficavam até 8 da noite, 9 da noite, faziam uma hora extra. E ela dava 6 horas, ela ia embora, toda vez. E um dia eu perguntei para ela, por que todo mundo vai embora 8, 9 e você vai 6? Né? Aí ela virou para mim e falou assim: repara as pessoas que estão à sua volta. E ela tinha faculdade, ela tinha outras coisas para fazer, né? Ela tinha namorada, ela tinha uma vida fora do banco. E ela virou e falou assim: tudo que eu tenho que fazer, eu faço dentro do meu horário de trabalho. Observe as pessoas que ficam até 8 da noite. E não desmerecendo, tá, gente? Mas assim, ela tá no café, ela levanta para fazer xixi, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Nesse movimento, quanto tempo o profissional perde para fazer a sua atividade? Né? E aí vai, conversa com o outro. E ela não, ela fazia uma metodologia de trabalho onde ela entregava tudo que todo mundo entregava e sem fazer hora extra. Por quê? Porque ela tinha uma disciplina de trabalho, porque ela tinha algo por trás, ela tinha uma faculdade, ela tem. Então a gente também tem que estabelecer movimentos das nossas vidas e não ficar só ali nesse movimento. Por quê? Porque se você focar 24 horas no trabalho, vai chegar um ponto que você vai ter um É, burnout. sim. É Não os tem prejuízos como. a longo Ex- prazo, a conta chega. a conta chega. É. A conta chega. E a nossa vida, né? E por mais óbvio que seja, na prática, é isso que você está trazendo mesmo, Shelly. É a nossa vida, ela é sistêmica, tem área espiritual, emocional, filhos, Uhum. conjugal, intelectual, e muitas das vezes as pessoas não conseguem distribuir o tempo para cada uma das áreas. E aí onde vai pendendo e vai acontecendo, né, o burnout, vem toda essa questão. Uhum. E dentro disso eu quero te perguntar uma pergunta que assim, acredito que todos que estão ouvindo aqui, né, queira saber como que surgiu essa ideia fantástica em meio a todos esses desafios dessa sua vida já corrida, a ideia da Uhum. Festa Escova. Tá. Quando, como surgiu? Ah, eu vou contar isso. Antes de contar isso, eu vou contar um contexto de vida para chegar nesse momento, né? Então, eu falei do desemprego. Eh, em 2015, eu queria muito ser mãe. Vou voltar um pouquinho. 2013, eu tive um câncer. E nesse câncer, me deram 6 meses de vida. E naquele momento, eu tive um encontro genuíno com Deus. Eu conheci um Deus que ele podia todas as coisas, né? Eh, e aí eu fui buscar nesse Deus, lá na palavra que eu fiquei aqueles 9 meses aprendendo, que ele não mudou. Então, se ele era fiel à palavra dele, ele poderia me curar. E eu tive que fazer uma cirurgia, onde eu tirei 100% do meu estômago. Então, eu não tenho estômago hoje. E glória a Deus, eu tenho uma vida normal, normal. E quando fiz essa cirurgia, eu estava pronta para fazer a quimioterapia. E 20 dias depois eu tive a graça de receber a notícia que meu corpo estava 100% limpo e eu estava 100% curada. Eu falo que nesse momento eu tive a oportunidade de conhecer Deus face a face. Eu comecei a entender o que eram as experiências com Deus e o que Deus podia fazer na minha vida e através de mim. Porque eu creio que Deus não me salvou para poder ser inerte. Ele me salvou para poder falar para outras pessoas que se tem alguém doente que está aí nos ouvindo, né? Jesus cura. A medicina está aí. Eu fui para um bom hospital, fui para um bom médico. A gente tem que fazer uso dela. Mas eu falo que para mim o médico dos médicos é ele. E depois dessa jornada eu tinha o sonho de ser mãe. Eu já tinha 6 anos que eu tentava engravidar e eu não conseguia. E depois disso, os médicos falaram: Michele, vai ser mais difícil ainda de você levar uma gestação. Mas eu quis tentar, fiz uma fertilização in vitro, que é um outro processo que eu perdi. Elas já estavam com 5 meses e meio, não deu certo. E naquele momento eu entreguei aquilo para Deus e falei: Deus, o Senhor me salvou, né? E eu creio que todos os propósitos do Senhor vão se cumprir. Logo em seguida, 3 meses depois, eu engravidei da Manuela, de forma natural. Uau. Então, assim, a Manuela, ela veio para mim como um milagre, né? E foi uma gravidez maravilhosa. Nesse tempo, eu trabalhava numa grande multinacional,
né? Trabalhava na Avon Cosméticos, onde eu aprendi a habilidade de treinar, desenvolver pessoas, trabalhar com vendas, entender esse mercado de cosméticos e de beleza, que eu me encantei, né? E principalmente lá, além de tudo, a gente gerava emprego, porque eu levava oportunidade daquelas mulheres delas terem ou uma renda extra ou uma renda principal. E nesse movimento aí de gravidez com a Manuela, né, foi uma gravidez maravilhosa, e a Manuela nasceu em 2016. Quando a Manuela nasceu, 4 meses depois eu descobri que a Manuela tinha uma síndrome muito rara. E a Manuela, ela não, eu não saberia como seria o futuro dela. Porque o laudo me dizia que ela iria vegetar. Quando eu recebi aquele laudo e você vê que você é mãe de uma criança especial, às vezes a gente fala de coisas pesadas aqui, mas para quem é mãe de criança especial, como você é também, né? Sim, eh, a gente tem um luto. É sim, um luto, é, porque você cria uma expectativa naquela total. gestação, naquela criança. Que mãe que nunca sonhou, né, em ver o filho na faculdade, ver o filho estudando e tal? Eu também tinha os meus sonhos. Mas eu peguei aquele laudo e falei: "Deus, o Senhor me curou de um câncer incurável. Eu não vou regir minha filha por um papel. Eu vou fazer o que eu posso fazer por ela e os planos do Senhor vão se concretizar". E naquele tempo eu tomei uma decisão muito difícil, porque eu trabalhava 11 anos na Avon, já era uma grande executiva, tinha um ganho muito expressivo, e eu decidi, e orando a Deus, eu percebi que era o meu tempo de sair da empresa e dedicar à minha filha. Por quê? Porque eu percebi uma coisa que eu descobri, que eu queria ser dona do meu tempo. Eu não queria estar com a minha filha, 24 horas, não era isso, porque eu sabia que eu tinha outros afazeres, né, mas eu queria escolher o tempo de estar com ela, né. Então, assim, eu queria ir de manhã, eu queria levar ela para um parquinho, eu queria brincar com ela, eu queria mostrar o sol para ela, e se eu tivesse preso ali à CLT, eu não ia conseguir. E confiando no Senhor mesmo, em oração, eu tomei a decisão junto com meu marido de sair da Avon. Fui desligada no dia 30 de 2016 e comecei o ano de 2017, desempregada, com uma criança especial, com vários outros problemas e com alguns pontos de dificuldade de entender como seria o meu tempo, como que eu ia gerir isso. Nesse momento, passado aí 3, 4 meses, a Márcia, que é minha sócia, me convidou para empreender com ela. Ela tinha montado uma escola de estética e queria uma pessoa, ela estava com dificuldade na parte comercial, e é uma parte que eu me desenvolvi, que eu gosto muito, e ela me chamou: "Vamos ser sócia, porque você me ajuda e você já queria empreender", ela sabia do meu desejo de empreender, e pode ser algo que te faça feliz. E eu conversei com meu marido, trocando com ele e tal, eu vi que é algo que fazia sentido, porque, quando eu decidi tomar essa decisão de ir para o empreendedorismo, eu queria serviço. Como eu aprendi na Avon o ato de treinar, desenvolver pessoas, quando a Márcia chegou com a escola, tinha tudo a ver comigo. Sim. Porque era prestação de serviço, era desenvolvimento de mulheres, né? A gente preparava mulheres para o mercado da beleza. E aquilo ali teve muita sinergia e eu entrei com ela nessa empresa. Olha, muito importante uma coisa que você trouxe aqui, essa lacuna que quando olha só, pediu demissão de uma grande multinacional com É. salário alto, então teve Uhum. esse período de 4 meses de incerteza, então não foi assim, você recebeu a oportunidade para sair. Não, não. Eu falo que foi um pouco assim, pisar na água, né, para andar sobre elas. Às vezes, Sensacional. a gente precisa de tomar uma decisão difícil, né, com qual o intuito disso, né, dessas decisões difíceis? Com o intuito de algo melhor. Mas, às vezes, eu falei do olhar, né, um pouquinho lá atrás, qual o olhar que a gente dá? E isso faz toda a diferença, porque quando você vai entrar num movimento contrário, que você vai sair de uma empresa onde você está há muitos anos, muito tempo, né, eh não é um ato comum, Não, né, inclusive algumas pessoas falavam assim: "Você é doida, imagino. né, sua filha é especial, né". Mas glória a Deus eu tinha o meu marido muito em linha comigo, muito alinhado, né. É claro que ele ficava temeroso também, né, porque o meu ganho era importante para nossa casa, mas eu falei para ele assim: "Se eu não confiar no Deus que me curou de um câncer, eu vou confiar em quê?".
né? E tinha algo maior. Eu tinha, e outra coisa, eu não faço nada sem orar, Bruna. Ó, Aí a pessoa fala assim: ah, mas você ora por tudo? Oro. Oro por tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor, ele vai me iluminar, ele vai me ajudar a tomar a decisão certa. Michele, você já escolheu as decisões erradas? Já. Porque às vezes a gente vai contra, fala assim, cara, por que eu tomei essa decisão? Eu sabia que era para ir pro outro lado, né? A gente é tem um pouco disso. verdade. Mas naquele momento eu estava muito embasada na fé mesmo, Uau. né. Então eu tomei a decisão, logo em seguida veio esse convite da Márcia, que foi uma bênção, foi mais ou menos final de 2017, outubro, novembro de 2017, e quando foi em abril de 2018, a gente estava num treinamento da nossa equipe, num domingo, e ali, eu não consegui me arrumar. Né, no sábado a gente tentou salão, tudo eu estava num momento que eu estava empreendendo tem pouco tempo, então o recurso financeiro era muito baixo. Falar assim: "Nossa, eu vou ali fazer uma escova", "Não, mas eu tenho R$ 80, mas a escova nunca é 80, ela é 100, ela tem a lavada", e outra coisa: "Ah, tem horário, esse horário eu não posso". E aquele conflito, eu fui, fiz um rabo de cavalo e falei: "Vamos embora para treinamento". E quando eu cheguei lá, a Márcia estava na mesma situação, eu falei: "Caraca, tá todo mundo arrumado aqui, só nós 2 nessa perrenga, né". Aí ela Uhum. falou assim: "Michele, eu tentei agendar em 2 salões, não consegui, os horários não batia". Aí eu falei: "Vamos embora, o importante é o treinamento". E eu sentei lá, né, escutando aquele palestrante falar, ele falou assim: "Olha, da sua necessidade vai nascer, aquele negócio que vai mudar a sua história". E eu lembrei de uma parte da minha vida lá atrás, né, que eu falava assim para minha mãe. Eu tinha uns 15 anos, falava assim: "Mãe", eu chegava na cozinha e falava assim: "Ah, mãe, um dia um homem inventou um palito de dente, outro palito de fósforo, e eles ficaram milionários. Eu só preciso de uma ideia". E quando eu conheci Jesus, eu comecei a orar por essa ideia, né? E naquele momento eu lembrei, eu falei: "Deus, o senhor podia me dar uma ideia?" Na hora, né? E, Bruna, eu falo assim que depois de 20 anos, de repente, né, em 15 minutos, eu e a Márcia desenhamos o modelo da Festa Escova via WhatsApp Uau. e com esse nome, Olha só, em 15 minutos vocês desenharam todo o projeto de todo Franquia o do projeto, Sucesso que é hoje. todo o Mas projeto. tem todo 20 anos de preparo. Exatamente, E aí que a gente pega uma exatamente. chave muito poderosa que você nos entrega, que é mais importante do que o como, é saber o quê. Porque É. você sempre, pelas, o que você trouxe só, Uhum. sempre soube o que você queria, uma grande ideia, Sempre, ser milionária. sempre. O como ele veio e no Uhum. tempo, né, de Deus, não no Exatamente. nosso tempo, e você estava Uhum. preparada. E uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, desde a minha jornada, eu sempre falava assim, cara, eu preciso estar preparada porque o trem vai passar. Para eu subir nele, eu tenho que estar pronta. E algumas pessoas pensam assim, eu escuto pessoas falando assim: "Ah, eu quero ser, exemplo, um grande executivo de uma multinacional". Tá, mas o que que você está fazendo para se preparar? Porque uma multinacional, ela não vai te contratar para executivo para te formar. Ela vai te pegar pronto. Você está se vestindo como um executivo? Você está se comportando como um executivo? Você está estudando cursos para ser um executivo? Quando que você fez seu último curso? Né? Hoje a gente escuta, esses dias eu fui fazer um podcast que foi incrível. A gente escuta hoje os adolescentes falando que não precisa de estudar, né? Ah, não, mas eu quero trabalhar no Google. Cara, a primeira coisa que o Google vai te entrevistar, ele te pergunta é qual a sua formação. Se você não tiver formação, você nem entra. Se você não tiver faculdade, você nem entra Exatamente, esse é um dos outros mitos que a gente quer aproveitar esse momento para. para falar. E Exato. então, assim, e aí, naquele momento, surgiu a ideia da Festa Escova, né? Eh, e aí nós saímos de lá naquele momento, eu levei para o meu marido, ela para o dela, desenhamos um plano de negócio e fomos entender se aquilo era rentável e lucrativo, né? Porque tinha essa premissa. E aí, quando a gente percebeu que era, a gente foi fazer um plano de negócio para saber quanto custava. Porque existe um custo. E Sim, naquele momento a gente não tinha recurso. Tinha pouquíssimo tempo que eu tinha investido na escola, a Márcia também com seus investimentos, e a gente não tinha dinheiro. E era um projeto aí mais ou menos de 250 mil. A gente conseguiu levantar 60 mil. E o restante a gente agradece às Casas Bahia, a gente agradece Ah, aos financiamentos. A gente realmente pisou na água porque a gente acreditava nesse projeto. E aí, trabalhando.
No decorrer da formatação da marca, né, a gente entende que isso é um projeto franqueável. Buscamos um plano de negócio também. E plano de negócio, aí você fala assim, Michelle, você é expert em tudo, né? Financeiro, comercial. Não. Eu e a Márcia, a gente tem uma premissa que a Bíblia fala que a gente deve ter multidão de conselheiros. Hum. E ter conselheiros é ter pessoas à sua volta que sabem fazer aquilo que você não sabe. Né? Então eu fui buscar uma pessoa para desenhar esse plano de negócio. Por quê? Porque uma franquia não envolve só a minha vida, envolve a vida do outro. Então eu Sim, precisava de entender se aquilo ali tinha lucro, né? Porque o empresário, quando ele vai investir, tem todo um propósito, mas o principal é o lucro, né? sim. E aí a gente entendeu o que era e decidimos montar, fazer o nosso plano em cima de franquia. Então, 29 de outubro, eu inauguro a primeira loja da Festa Escova, já sendo um modelo franqueável. E Ó, hoje, depois de 4 anos, né, nós somos aí 190 lojas no Brasil, já 120 em funcionamento e temos lojas em todos os estados, mais de 1.700 colaboradores e continuamos aí nessa crescente, com muitos sonhos. E uau. hoje a gente estava falando, né, hoje, toda segunda-feira de mês, a gente tem um devocional com a nossa equipe, onde a gente passa agenda, passa tudo, a gente tem a nossa palavra que a gente Tem um traz, ritual de tem o vocês. nosso ritual. E hoje nós lembramos a nossa meta, o nosso objetivo para esse ano, Uau. para todo o time, porque todo o time sabe aonde nós queremos chegar até dezembro. É isso, porque é aquela, não adianta missão e visão e valores de parede, tem Não. que vender para o time, né. E você trouxe algo muito importante aqui, Michele, que na criação, né, desse negócio tão incrível que vocês criaram, que salva a minha vida e de todas as A minha mulheres do também. Hoje Brasil. eu tô aqui salva pela Festa Escova. Exato, sem marcar horário, você chega, é É. atendido, um preço muito acessível, né, competitivo, Uhum. sem hora marcada é aquela coisa, nós fazemos nosso tempo mesmo. E nasceu de uma necessidade. Isso. Então, é muito importante estar atento, muitas vezes a oportunidade está ali, batendo É, a porta, e é muitas das vezes mais simples do que a gente se é. imagina. O empreendedor, o que que ele faz? Ele resolve um problema. Exato. Se você quer montar um negócio de sucesso, você tem que entender que aquele negócio, ele vai resolver um problema. Exemplo, adianta eu ter essa garrafa de café se eu não tiver a xícara? Então, quando inventaram uma xícara, eles inventaram a solução de um problema. Eu consigo pegar a garrafa do café e colocar o café dentro da xícara. Então, eu resolvo problemas. E ali era uma dor. Então, olha só para você ver, por isso que eu falo que a vida da gente é uma construção. E quando você consegue pegar cada etapa da sua vida e levar ela adiante, entendendo que isso tem um tempo, porque hoje as pessoas estão vivendo o fast food, o imediatismo, e não e existe o que a gente chama de uma construção. O Então, processo. quando veio o processo, quando veio a festa escova, olha para você ver. Uma das coisas que eu queria para minha vida era eu ser dona do meu tempo. O principal conceito da festa escova é sem hora marcada. Por quê? Porque a gente defende essa bandeira que a mulher, ela tem que fazer o seu tempo. Ela que decide se ela vai no salão de manhã, de tarde ou à noite. No entanto, que a festa escova abre de segunda a sábado até das 8 da manhã às 20 horas. Tem loja que abre até domingo. Ó, Então, é uma premissa que a gente cuida do tempo da mulher. Outra coisa, você lembra quando eu falei que eu não sabia quanto custava uma escova? As mulheres às vezes vão se identificar. Chega no salão, hoje o verdade. cabelo é curto, uma semana depois ele é médio, uma semana depois ele é comprido, porque depende de quem vai te atender. Então lá nós temos a premissa do preço justo e único. Então seu cabelo pode ser curto, médio, grande, azul, amarelo, vermelho, é o mesmo preço, né, dentro do nosso portfólio de produto. Cada produto, então, a gente tem um preço único para qualquer tamanho de cabelo. E a outra, Sensacional. e a outra premissa é que a gente queria um lugar de qualidade. Então, a qualidade também faz parte. E aí, voltando para o propósito, né? Porque quando você vai montar um negócio dessa dimensão, eu e a Márcia pegamos e falando assim, tá, tudo isso é maravilhoso, nós vamos lucrar, ganhar dinheiro, mas o que vai manter na dificuldade é o propósito. O que que vai levar nisso daqui, né? Qual vai ser o laço, a embalagem, né? E aí eu falei Exatamente. para ela, eu falei, Márcia, e ela também já teve a dor do desemprego, né? E nessa conversa a gente trocou que a empregabilidade ia ser o maior propósito da Festa Escova. A gente luta pelo franqueado, pelo empreendedor, que a gente quer lucrar, mas a gente fala para o franqueado, você vai ver o quanto é maravilhoso empregar. Porque eu contei que dos 9 meses de desemprego,
Quando eu vejo hoje, né, as pessoas chegando e gerando emprego, eu falo que a gente gera vida. Por quê? Já me perguntaram isso: "Michele, qual que dói mais? A dor da saúde, falta de saúde ou a dor do desemprego?". Já me fizeram essa pergunta. Uhum. A dor da saúde, ela dói muito. Por quê? Porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. Sim, Eu falo que a gente aprende a orar por saúde quando você perde ela. sim. Porque a gente é algo tão Tão natural, automático, né? tão É, natural, que a gente esquece que é o bem mais precioso que nós sim. temos. Mas quando você adoece, você tem uma coisa também muito positiva, que as pessoas se compadecem de você, né? Elas ficam solidárias, elas ficam generosas, elas te acolhem, né? Então, nesse momento, você tem o outro lado do aconchego, né? Você tem o outro lado das pessoas estarem com você. A dor do desemprego, não. A dor de desemprego, onde que ela dói, né? Ela dói na ferida da autoestima. Ela dói na ferida que as pessoas te julgam, né? Verdade. Às vezes é um momento que você não consegue honrar seus compromissos e ali as pessoas te dão nomes, né, terríveis. Você escuta xingamentos. Então é algo que dói muito, porque muitas vezes as pessoas subjugam seu caráter pelo momento que você está passando. Então essa dor, ela é incalculável. Essa dor aí, para quem já sentiu a dor do desemprego, né, Olha só. é uma dor muito difícil de cuidar. Você tem que estar com o emocional muito alinhado, você tem que estar com o espiritual muito alinhado para você suportar a dor do desemprego sem fazer uma besteira ou sem tipo assim, eh, largar da vida, E falar é, assim, né. Então é isso foi uma premissa que nos norteou para o propósito da Festa Escova. sensacional. Da dor, né? A dor. Da maior dor de vocês nasceu esse propósito, né? Que, Exatamente. que incrível isso. E falando em empregabilidade, tantas franquias, tantos, né, empregos sendo gerados, como manter, Michele, a gestão de tudo isso e manter um serviço de excelência, né, em vários postos, porque é no Brasil todo. Como vocês conseguem fazer essa gestão para manter a qualidade de todo o serviço das redes? Olha, uma das premissas que a gente usa da franquia é o padrão e treinamento. Uma rede bem-sucedida de franqueados são franqueados treinados. Tanto o Sensacional. franqueado quanto, no meu caso, que é serviço, que são os meus consultores da beleza, eles precisam de treinamento. Então, uma das coisas que rege a Festa Escova é a educação, né? Eu já tive a escola que me ensinou muito disso. Na época da Avon, a gente também trabalhava muito forte treinamento e desenvolvimento de mulheres. Então, essa premissa da educação, essa premissa do treinamento, a gente trouxe muito forte para a Festa Escova. Hoje nós temos a Universidade da Festa Escova, hoje nós temos uma área totalmente dedicada para treinamentos. Então, a gente usa, a partir do momento que o franqueado compra a franquia, a primeira coisa que é startado para ele é um treinamento presencial. Então, eles vêm aqui para Goiânia, onde a gente tem o nosso workshop, que é o nosso primeiro treinamento com o franqueado, e daí por diante a gente foca muito nessa entrega, porque ela faz total diferença, porque cada franqueado é único. Sim, Né? Eu tenho franqueado que tem experiências de mercado, que são gestores, mas eu tenho franqueado que nunca trabalhou e resolveu empreender agora. Eu tenho franqueado que vem do mercado totalmente diferente, que não entende de serviço, muito menos de cabelo e de sim, escova. Então eu preciso entregar essa educação para ele, né? Que é esse conhecimento, esse treinamento. Então a nossa exatamente. franquia, ela é baseada, esse é um dos principais pilares que a gente trabalha. Sensacional, Michele. E isso vai tão de frente com o que eu acredito, e como empresária agora falando, eu sempre digo isso, né? Que quando nós vamos contratar os nossos colaboradores, eu vejo muitas empresárias, muitas empresas querendo que eles venham pronto. E na verdade, não é assim. O meu negócio é único, o seu negócio é único, ele nasceu com um propósito único. Então, faz parte. Enquanto empresário, enquanto empresa, treinar esses colaboradores, né? Eu sempre falo, eu faço esse processo de seleção dentro da minha empresa hoje, numa das etapas, e uma das coisas que a gente valoriza muito é checar se esse colaborador está alinhado com os valores. Porque as demais competências, elas são treináveis, mas os valores, o caráter,
isso é algo que já não dá para moldar, já não dá para mudar. Mas se isso tá ali alinhado, o treinamento é muito importante. E infelizmente ainda tem muitos empresários que negligenciam, que esperam que o colaborador vai se desenvolver. E eu compartilho da mesma visão que você, que é a empresa ter essa iniciativa dentro de treinar e desenvolver constantemente. Sensacional É, isso. exatamente. Isso é extremamente relevante. E quando a gente contrata, você falou um ponto muito que a gente chama de cultura dentro da Isso. empresa, né? E cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem sua forma de gestão, né? Não quer dizer, eu sempre falo isso, não quer dizer que um profissional, ele não dá certo na Fescova, que ele é um profissional ruim. Às vezes, ele só não está dentro da cultura dessa empresa, mas ele vai ser um excelente profissional em outro lugar. E às vezes as pessoas, até mesmo numa demissão, né, a pessoa fica arrasada porque ela se sente assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei fazer nada. E não é uma verdade. Por quê? Porque as empresas, elas têm diversidades de cultura. E às vezes chega um profissional e não encaixa nessa cultura. Então, lá na Festa Escova, nós criamos um modelo de cultura. Então, quando nós vamos contratar, a primeira coisa que a gente percebe e entende é se esse profissional ele tem a cultura da empresa, é o que você falou, né? Porque realmente as habilidades. Ele tem que vir para o cargo, claro, mas eu tenho que reforçar as habilidades que ele já tem dentro da minha empresa. Então, quando a gente vai construindo cultura, habilidade, comportamento, você consegue sim ter um grande profissional para trabalhar com você. E também a gente já deixou de contratar grandes profissionais do mercado porque não tem cultura, não tem a nossa cultura. E Não tá deu um tudo match, o certo. fit Não cultural. deu, não deu fit cultural, É. né? E tá tudo certo. E não quer dizer que essa pessoa não é boa. Ela só não tem o fit cultural da Festa Escova. Exatamente. E essa maturidade economiza tanto, diminui o turnover, evita desgaste, eu Deus. falo, e é É. para ambos. Tanto para o colaborador possível, tanto, e eu costumo dizer, né, a entrevista, ela é um excelente momento, e eu diria que talvez o único momento, o melhor momento, para identificar isso, se tem fit cultural. Por isso que é tão importante ter isso que você falou, que a Festa Escova, né, trabalha já há muito tempo, que é ter essa cultura bem definida. Porque aí lá na hora da contratação já checa. Tem fit cultural? Ótimo, vamos para o próximo passo. Não tem, já para ali. Exatamente. E a gente, lá na Festa Escova, a gente trabalha muito forte isso, porque hoje nós já somos aí 28 colaboradores na franqueadora, né? Então, esses 28 hoje cuida da nossa base aí de franqueados e tudo muito departamentalizado. Isso também é muito importante nas empresas, porque você já viu, é muito ruim você ligar para uma empresa, aí uma pessoa te atende, aí ela vira e fala assim, não, você tem que falar no departamento tal. Aí você vai para o departamento tal. Aí a pessoa fala assim, não, não é aqui não, é lá no outro departamento. Então, ter muito bem traçado quem cuida de quem cuida de quê, né? Isso é importante. Por quê? Porque agilidade. Hoje não dá para perder tempo, né? E a Exatamente. gente tem que otimizar. É. Tem uma coisa que eu acho que tão sério, né? Que eu escutei de um podcast, mas é relevante. Ele fala o seguinte: tem aquelas pessoas que são os seus ladrões do tempo. Elas te roubam tempo. E tempo hoje é o nosso ativo mais precioso. Exemplo, uma pessoa que te liga sem sentido, né? Hoje as pessoas não têm tempo mais para. Não é que você não vai bater um papo, né? Mas a pessoa ela pode muito bem já te relatar o assunto que vai ser tratado. Eu falo de uma pessoa profissional, porque se for uma Sim. amiga sua, você vai bater, vai fazer crochê com ela, É, né? e isso quando a gente leva para a empresa, isso é muito mais sério ainda, porque Muito. eu sempre falo isso, a empresa, o segredo da empresa que prospera para qualquer empresa, qualquer ramo, é ter as pessoas certas e Exatamente. nos cargos certos. Porque também não Exatamente. adianta eu ter a pessoa certa, um excelente profissional, sendo que ele não está naquele cargo correto, né? Então, e aí é avaliar quais são os pontos fortes desse profissional. Porque é importante, né? Lá na nossa empresa, por exemplo, a gente trabalha o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É importante eu trabalhar os pontos a desenvolver? É importante. Mas mais importante ainda é eu potencializar aqueles pontos fortes e trazer esses pontos fortes para o cargo mais adequado, né? Então, assim, aí entra a análise de perfil comportamental, que é uma estratégia muito interessante. E hoje vocês utilizam qual estratégia na hora de contratar os melhores Uhum. talentos? Hoje a gente tem uma área muito bem definida de RH, a gente tem pessoas hunters que a gente também usa no mercado. Eu acho que é um profissional incrível
confiável que você pode contratar para te ajudar a contratar certo, porque as ferramentas que ele tem para buscar esses profissionais no mercado nós não temos. Então, como eu te disse, né, a gente faz muito uso de profissionais especializados, tanto de consultoria quanto desse tipo de profissional que nos ajuda a trazer as pessoas certas. E aí a gente tem todo esse processo de DISC, de PDI, de cultura, de entrevistas também, Legal. para a gente entender. Porém, eu tenho um caso na Festa Escova que para mim, ele é incrível porque ele mostra que realmente ter a pessoa certa no lugar certo faz a diferença. Eu tinha um profissional lá, sensacional, mas ele não entregava, não produzia. Eu lembro um dia da Márcia falar assim, cara, esse cara aí, vocês falam que ele é bom, que ele é bom, que ele é bom, mas ele não mostrou ainda resultado. Aí eu falei assim, cara, ele é bom, eu acho que ele tá no lugar errado. E aí, porque a nossa tendência é pegar um profissional desse e mandar embora, né? Verdade. Só que o cara é bom, né? E aí nós decidimos alocar ele para uma outra área, que a gente percebeu que ele tinha mais fit, as competências dele dizia mais isso. E hoje ele brilha na área. Uau. Hoje ele é sensacional. Hoje é uma pessoa extremamente relevante para o negócio. E se eu não tivesse entendido isso, só entendido como um profissional que não dá resultado, hoje eu não teria um grande profissional no lugar certo e dando o resultado que eu preciso. Sensacional. Então, você ter essa sensibilidade também é muito importante, Exato. porque às vezes a gente pensa assim que é só demitir, mas demitir é caro também, né? Muito. É muito caro. A não ser que a pessoa realmente fala assim, não, nós erramos Uhum. total, erramos na cultura, erramos no comportamento e erramos na técnica, né? Aí não tem jeito. Mas a gente sempre esgota todas as nossas alternativas antes de desligar um profissional. E além de ter esse feeling, ter os indicadores, porque vocês tinham os indicadores de qual era Uhum. o perfil já mapeado dele, Exatamente. e aí vocês realocaram ele para um cargo mais adequado. Uhum. E falando em indicadores, que é algo assim fundamental para o negócio de sucesso, olhar para os dados, né? Hoje, como que vocês olham assim para os dados? Como vocês trabalham os indicadores de vocês? Hoje nós temos 5 sistemas. Uau. A sistematização, ela ajuda muito, né. Aí você fala assim: "Nossa, Michele, mas não tem um sistema que faz tudo, né, para vocês?" Às vezes não, e às vezes sim. Aí depende do que você deseja para sua empresa. Exemplo, hoje eu tenho um sistema que ele interliga todos os meus franqueados, então é um sistema muito robusto que está todo interligado, tanto a franqueadora quanto os franqueados. Eu tenho um sistema específico para o financeiro, porque o meu financeiro ele é um pouco diferente, porque como é franqueador, eu tenho produtos, eu tenho uma diversidade, então eu uso outro. E a rede também usa um outro sistema que é voltado para salões de beleza. Então, a gente sempre trabalha, você pode ver minha fala, sempre na especialidade. Eu acredito muito que quem foca em tudo talvez não foque em nada, né? E se a pessoa ela começa a trabalhar aquilo que ela é especialista e desenvolver algo que ela é especialista, ela vai entregar com mais robustez, né? Não sei nem se tem essa palavra, mas com mais robusto, né? Então a gente sempre olha isso, a gente olha o que que tem de melhor no mercado, se isso dá para trazer uma visão ampla ou ele é específico. Então a gente trabalha com esse movimento de sistema que nos ajuda, sistema de BI, que é muito importante, Sim. a gente conhecer os nossos indicadores, conhecer os nossos números, né? A gente ensina, a gente tem uma área que a gente chama de sucesso do franqueado, que são pessoas que trabalham junto com o franqueado, entendendo, né, ensinando DRE, ensinando como funciona e, né, fluxo de caixa, o dia a dia. Então, assim, Sensacional. para que a gente possa ser uma empresa geradora de caixa, porque a gente fala muito de propósito, eu sei que isso é extremamente relevante, mas no final das contas, todo mundo tem que pagar as É contas. margem. Se não É tem margem, margem. não tem negócio. Exatamente. E para isso você precisa conhecer números. Exato. E para conhecer números, às vezes, você precisa ter um sistema. É aquela coisa, eu sempre falo, não tem como você entrar no carro com É, a venda nos olhos. Se eu não tenho ali os indicadores, como é que é. quem que vai ter coragem de entrar no avião onde está sem painel? Não tem como. Do mesmo jeito a empresa, não tem como avançar, crescer se você não tem os indicadores, os números de onde você está e para onde você quer ir. A tecnologia hoje, ela está muito avançada e a nosso favor. Sim. Agora, uma das premissas a gente precisa conhecer essas ferramentas.
né? E por isso que eu falo de conhecimento, de estudo, de aprendizado Constante busca, né? constante, porque Todo dia, tudo se modifica todo dia. muito rápido, né? Exato. Então, dá essa visão para o franqueado, dá essa visão para os nossos profissionais, isso faz toda a diferença na construção dos nossos Que resultados. maravilha. Nós já estamos chegando ao final e eu teria tantas perguntas para essa mulher, porque é um poço de Ai, sabedoria e resultado, obrigada. né? Então, assim, eu quero trazer mais duas perguntas. Ainda dá tempo, né, produção? Mais duas perguntas, que é com todo esse apoio, né, aos franqueados, todo esse sucesso, que incrível. Como que faz, né? Quem está nos ouvindo deve estar morrendo de vontade de ter uma franquia. Como que faz hoje para ser um franqueado da Festa Escova? O En- processo. Então, hoje a gente tem uma base de clientes, a gente tem uma área que a gente chama área de crescimento, né? Que a gente valida toda a entrada desse franqueado. Porque, Uhum. assim, uma das coisas que a gente também se preocupa muito é trazer as pessoas com o perfil certo e no momento certo. Porque Sensacional. às vezes eu quero muito ser um franqueado, mas às vezes o meu momento financeiro não é o adequado. Então a gente também cuida muito do bolso de quem está entrando, a gente entende o bolso, porque isso eu falo que é a gente ter cuidado com o outro, olhar para o outro, né? Não é trazer a qualquer preço, a qualquer custo. A gente olha também se a pessoa tem as premissas, pelo menos iniciais, para começar um negócio, né? Se a gente olha também se ela vai ter disponibilidade de tempo, porque tem pessoas que vêm para o franchise e falam assim: agora eu aposentei e vou ter uma franquia. Eu falo, meu filho, tu vai trabalhar muito mais que você trabalhava antes de aposentar, né? Muita gente tem essa Então, ilusão, né? porque exatamente, porque às vezes existe um marketing errado de uma franquia. Ou quer, É como um negócio qualquer. quer comprar pra esposa só pra Para a esposa ir lá e é, passear. E não é assim que funciona, porque é um negócio e negócio. é muito sério, né? É Então, barriga no assim, balcão. barriga no balcão. Exatamente isso Isso. que você falou. Então, assim, a gente entende várias premissas para entender as pessoas certas para o nosso negócio. E não quer dizer, de novo, que ela, se ela não dá para o nosso negócio, que ela não vai dar para outro negócio. Mas a gente trata com muito cuidado isso, a entrada de cada um. É o fit cultural que a gente fala. Exatamente. De ponta a ponta. E se é o momento da pessoa? É, Porque às vezes eu também. quero muito, mas a gente percebe que não é o momento. E eu já tive franqueados que voltaram depois de um ano e meio, e que voltaram e falaram, nossa, ainda bem que eu vim agora na hora certa, Olha né? só. Então tem um pouco disso que a gente trabalha também. Nossa, sensacional. E eu quero encerrar com uma pergunta, Michele, aproveitar a sua presença aqui. Qual seria o conselho que você poderia dar para quem está nos vendo, nos ouvindo, que está começando a empreender ou que já é empreendedor? Qual conselho, se você pudesse escolher um só para eles? Para Ah, nós, né? Que eu um também estou só é aprendendo. difícil, né? Porque empreender, ele tem um olhar macro, né? Mas eu falo que tem uma premissa que eu acho extremamente fundamental. É o quanto você tem de conhecimento para trazer para o seu negócio. Exemplo, eu quero abrir uma festa escova, né? Eu estou criando um negócio agora, novo. Eu estou criando a festa escova hoje. Quanto que eu tenho de conhecimento para abrir esse negócio, para eu não me aventurar, né? É um negócio que eu gosto? É um negócio, exemplo, né? É um negócio que eu entendo de gestão de pessoas, porque é serviço. Eu entendo em tratar pessoas, porque é serviço. Não é um chocolate que eu só coloco lá e vou entregar um produto pronto, né? Então, é se conhecer, se autoconhecer, para entender qual caminho você vai percorrer. E também ter conhecimento. As pessoas estão se aventurando em negócios que não conhecem. Ah, não vou abrir um negócio de comida. Ah, por quê? Ah, adoro comer. Ah, mas eu também gosto de comer. Não necessariamente eu gosto de cozinhar, né? Ah, igual eu escutei um tempo atrás uma conhecida minha falou assim: ah, vou abrir uma loja de roupa. Eu falei, nossa, amiga, você nunca falou isso? Você gosta de roupa? Eu gosto de comprar. Eu falei, ah, mas eu também gosto de comprar. Não é por isso que eu vou abrir uma loja, porque eu gosto de comprar. Então, Sensacional a gente isso. precisa entender o negócio. Eu preciso entender quanto que eu tenho para investir, né? É igual eu falo, a gente vai construir uma casa. Aí você fala assim: "Não, eu vou gastar X reais", né, porque você acha que você vai gastar. Mas a hora que você coloca no papel, aí você não coloca no papel e vai montar a casa, sua casa fica o dobro. Aí quando chega Exatamente. no metade dela, você fala assim: "Cara, eu não tenho mais dinheiro". Quem não planeja não Não fracassa, planeja, fracassa. exatamente, você falou a palavra certa, É.
É, planejamento, investir em planejamento, entender se é seu momento certo, sabe? E se você vai também poder dedicar tempo àquilo. Porque abrir negócio é dedicação de tempo, sim. né? Então, Sensa- eu acho que são premissas fundamentais. A Sensacional. gente falou um pouquinho, né, sobre hoje os adolescentes quererem empreender sem ter conhecimento. É aquela coisa de ver Não só o vai. palco Exato. e não ver o bastidor. Menina do céu. E É tem o que mais tanta tem. coisa jogada Exato. nos bastidores. Principalmente no Instagram, né? Exatamente. E é uma A vida como ilusão. ela não é, né? E isso é um dos motivos, Michelle, que você trouxe muito importante, que me fez criar esse podcast. Justamente para abrir. E os meus convidados são empreendedores que nasceram com a empresa em Goiânia. Para disseminar e desmistificar muito desses mitos. Né? Uhum, Porque eu também tenho uma história que eu vim do absolutamente zero, criei uma uhum. empresa do zero. Então, assim, nós que estamos aí nos bastidores vemos como é a realidade de ser empresário. Não é esse glamour Exatamente. todo. Uhum. E uma coisa muito importante que você trouxe, que eu quero compartilhar aqui, e complementar, né? Que é essa questão do quem não planeja já vai fracassa. Exatamente. Planejamento é fundamental. Vocês me ouviram falar, né? Quando a gente foi criar a Festa Escova, a primeira coisa que eu procurei foi uma pessoa para fazer um plano de negócio para mim, um financeiro. Os Porque eu especialistas. tinha que entender. Ah, a ideia é maravilhosa, mas ela é rentável. Porque todo mundo que vai abrir um negócio, o que que ela visa? Lucro? Não Uhum. tem outra premissa. A premissa inicial é essa. Depois, você vem com os seus propósitos, seus valores e tudo mais. Mas a premissa inicial é: esse negócio dá lucro? Porque senão eu vou ficar em casa cuidando da minha Exato, filha, exato. né? Então tem que ter uma premissa inicial. E para qualquer negócio é assim que funciona. É. Então, ter esse planejamento, ter uma pessoa para te ajudar. Michelle, quem é essa pessoa? Geralmente são pessoas que entendem de financeiro, um consultor financeiro, ou uma pessoa que você sabe que já trabalhou no financeiro, que vai poder te ajudar a montar É, esse plano de negócio, cada um na, né? na sua É área, como né? pegar a ideia e colocar de fato no É. papel para você executar com assertibilidade, com mais acerto, né? É. E uma das filosofias de vida que eu compartilho e que eu implemento isso é para a vida, para os negócios, e inclusive está no meu site, é que o nosso sucesso ele só vai até onde o nosso autoconhecimento vai. Que é isso que você trouxe, eu acredito muito nisso. O autoconhecimento, ele é a base de todo o sucesso. Porque se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei o que eu me identifico, como que eu vou implementar e começar um negócio? E agora uma visão particular minha, eu não acredito em negócio e eu não entrarei em nenhum negócio que eu não tenha a ver comigo, que não tenha a minha cara, que eu realmente tenha um feeling ali, ou que pelo menos eu goste muito. Porque imagina, se eu sou totalmente contra a agressão aos animais, eu entro num negócio nesse ramo. Vai, por mais que seja um negócio extremamente lucrativo, Não dá vai dar certo. PT lá na frente. É Então verdade. tem que ter, né, esse feeling. Então você aí que está nos ouvindo, que deseja empreender, esse é o primeiro passo, né? Começar a se conhecer, o que que você gosta, quais são os seus valores, porque como a Michelle trouxe, é um exemplo muito bacana disso, é que a missão e a Festa Escova nasceu de uma dor, daquilo que ela já estava ali, né, da beleza, de promover a empregabilidade, que é algo que ela sentiu por dor por 9 meses e, como ela disse, só sabe o que é a dor do desemprego quem sente na segunda-feira, não é isso? Exatamente, porque tá desempregado na sexta é outra É coisa, né? moleza, né? Michelle, nós poderíamos ficar aqui horas, porque Ai, você que realmente delícia. é uma mulher maravilhosa, tem muito o que contribuir, mas nós estamos chegando ao final e eu quero te agradecer pela sua disposição, pela sua entrega aqui, tá bom? Eu vou falar mais uma vez que você realmente é uma mulher que eu admiro muito e as portas do Conexões Empreendedoras estão sempre abertas para você. Obrigada, é uma honra poder contribuir, poder falar um pouquinho. Foi um prazer, obrigada pelo convite, né? E convido todo mundo a assistir. Ó, vocês compartilha, você que está nos ouvindo, assiste, compartilha com todo mundo aí, que eu tenho certeza que depois as pessoas vão voltar e vão te agradecer, porque grandes insights aqui, tenho certeza que gerou aí para você e vai gerar para as pessoas que você conhece. Então, queremos agradecer você por ter nos assistido e continua acompanhando, que vai ter vários episódios. Muito obrigada e até breve.